dentro do racional, Baldasso? Está dentro do racional. Eu comemoro o fato, eu já falei para vocês que o Aguirre tem pequenas vitórias no Internacional até agora, né? A primeira da sua equipe ter recuperado o time fisicamente, porque era uma degradação completa. A segunda é de ele ter encontrado, a partir do jogo contra o Flamengo, a forma de jogar, reativo, toma a bola no meio, sai em velocidade. E agora também comemora o fato de que o Colorado conhece o time titular do Internacional. Tirando a lateral esquerda, que ainda se tem uma outra dúvida, nós sabemos qual é o time titular. Podemos ter até alguma restrição, tem alguns que acham que o Patrick deveria sair do time, que não tem que jogar com 2 primeiros volantes, mas nós sabemos o time titular do Internacional. Então são pequenas vitórias que vão agregando e que fazem a gente ter esperança de que o Inter possa fazer um grande segundo turno e, no mínimo, conquistar uma vaga direta à Libertadores da América. A ausência do Tyson, ela é muito significativa e a substituição pelo Maurício é a correta, não existe outra possibilidade, ou não deveria existir outra possibilidade, e eu acho que o Inter vai bem para esse jogo. O Inter tem que ganhar o jogo do Sport. Tem que ganhar. Porque senão tu transforma uma sequência positiva de jogo de vitória contra o Flamengo e contra o Fluminense, aí um empate contra o Santos, que buscou no final, aí um empate ruim contra o Atlético Goianiense, transforma tudo isso em 3 resultados sem vitória. 3 jogos sem vencer. Razão. E aí vira o negócio, e a diferença do Inter, para quem tá ali brigando para não cair, não é tão alta assim, Valdacinho. E o time que tá brigando... Tem um turno inteiro pela frente. O time que tá brigando por algo maior na competição, jogo contra alguém da ponta de baixo, mesmo na casa de alguém da ponta de baixo, tu tem que ganhar. Mas não ganha sempre, né? E é claro, é que tem mais um detalhe. Em tese, tu não pode tratar como ruim ter empatado 2 partidas fora de casa. É que o Inter não jogou bem nesses jogos. Caiu o desempenho contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. Desempenho que foi maravilhoso contra o Flamengo e foi bom contra o Fluminense. Então, que não seja uma realidade a queda de novo de rendimento do time do Inter. O Inter precisa jogar bem contra o Sport e conseguir uma vitória. Com exceção de manifestações isoladas do vice de futebol colorado, Emílio Papaléuzinho, que disse, fazer um parênteses aqui, que disse, logo que chegou, perguntado sobre a necessidade de um coordenador técnico em time que está ganhando não se mexe. O Inter havia vencido antes da sua chegada, um dia antes, o Flamengo por 4-0. Não dá para dizer que isso é um time que está ganhando, porque o futebol do Internacional em 2021 não obteve bons resultados ainda. Perdeu o Gauchão, caiu fora na primeira rodada da Copa do Brasil para um time da Série B, que é o Vitória, caiu fora para o Olímpia nas oitavas da Libertadores. Então, o Internacional não fez um bom ano no futebol. Então, essa frase dele é deslocada. Em time que está ganhando não se mexe. Não sei de qual time ele está falando. Se do Inter ou do Flamengo, que havia perdido por 4-0. Em algum outro momento ele falou, ele também deu a entender que as coisas estão todas caminhando muito bem. Não, alto lá. Mas eu não vejo isso que eu vou agora falar aqui, a gente já debateu o nosso programa, acontecer no Beira-Rio, com exceção do vice-futebol colorado. O Inter não pode se acomodar, em primeiro lugar, pela situação que o Grêmio está na tabela. Tá? O Grêmio não pode assim, o Grêmio está lá brigando para ficar na Série A, então para nós está bom aqui. Não. O Inter tem sim que brigar por vaga na próxima Libertadores. E o que o Wagner falou aqui é importante. O Inter está próximo do Z4. Faz 2, 3 resultados ruins aí para ver onde é que vai parar daqui a 3 ou 4 rodadas. O Internacional está a apenas 5 pontos. 2 rodadas de resultados ruins e o Inter cola no Z4. Eu quero sublinhar e bater palmas por que tu está dizendo, porque isso tem que ficar colocado. Eu tenho muito medo de o Grêmio estar mal virar uma referência positiva para o Internacional se acomodar. Primeiro que o Inter não tem nada que se acomodar. Hoje é dia 10 de setembro. Eu quero deixar bem claro aqui, dia 10 de setembro. Faltam 3 meses para terminar o futebol em 2021. O ano do Inter até agora, dia 10 de setembro, é ridículo. Ridículo. O Internacional está a 5 pontos da zona de rebaixamento no Brasileiro e o Internacional caiu fora prematuramente de Libertadores, Copa do Brasil e não ganhou o Gauchão. O ano é ridículo até agora. Transformar o ano em aceitável, ao menos, é tu ganhar uma vaga direta à Libertadores da América. Isso é obrigação, isso é dignidade de um clube do tamanho do Internacional. Eu queria fazer... E só um parênteses, só para complementar, desculpa. O Inter sequer está na briga pela vaga direta. O Inter não entrou na briga ainda. O Inter está se aproximando do G6. Está se aproximando. Ganha o jogo de segunda-feira, que aliás eu acho que estou com vaguinha, é a obrigação. Ganha esse jogo, começa a acumular bons resultados, vai entrar para o G6 e aí entra na briga para o G4. Hoje, o Inter não briga por vaga direta. Pode entrar? Pode. E a gente espera que sim. Nós falamos sempre no G6. Eu faço sempre a avaliação, pegando o Cuiabá como base, porque eu fiz aquela provocação para o Baldasso na semana passada e vou repetir. O Juventude, em determinado momento no jogo contra o Corinthians, estava na frente do Inter no campeonato.
quando estava vencendo o jogo, depois teve um empate, com um ponto atrás. Fluminense passou pelo Inter. Isso. Que estava brigando contra o rebaixamento até 10 dias. Existe um quadro até o 9º, 8º colocado ali, que é um quadro que está jogando para baixo, não está jogando para cima. E aí eu quero fazer a provocação aqui mais uma vez, o Grêmio vencendo o jogo, combinado com uma derrota, um empate do Inter no final de semana, nós vamos colocar os dois do mesmo saco. Não, mas aqui, César, Nós vamos colocar falando os dois sério do agora, mesmo saco. sabe qual a diferença? A diferença é a seguinte. Analisem isso. A diferença é a seguinte, se tu analisar matematicamente, tu tem toda a razão. Só que nós temos um processo em que o Internacional, em tese, Concordo. Em tese, o Inter estabeleceu uma recuperação. Que tem um grande balizador ali, que é o jogo contra o Flamengo, que foi uma epopeia. Tem um rendimento melhor. O Inter, em tese, estabeleceu uma recuperação que o Grêmio ainda não estabeleceu. Agora, tem um turno inteiro, tudo pode acontecer. Tem um negócio aí, o jogo contra o Flamengo, né? Que o Grêmio não jogou no Brasileiro contra o Flamengo, mas a gente pode pegar o 4-0 contra aqui em Porto Alegre e o 4-0 do Internacional, tá? O que a gente pode provocar nessa questão? E acho que é interessante da gente avaliar. O jogo fora da curva do Inter é o jogo contra o Flamengo. Esse é o jogo fora da curva do Inter. E a relação que a gente pode fazer com o Grêmio é que o Grêmio tem uma pancada para o mesmo Flamengo que mexeu com todas as estruturas. Então eu estou muito curioso para ver esse final de semana, olhar o Campeonato Brasileiro, saber se as 2 semanas deram algum efeito para o Grêmio, para eu poder pensar em coisa maior.